Porque o profeta Isaías foi brutalmente cerrado ao meio. O que ele fez para enfrentar um destino tão cruel? Prepare-se para descobrir uma história de obediência radical, mistérios e profecias que atravessaram os séculos. Você teria coragem de fazer o mesmo? Isaías é um dos personagens mais marcantes da Bíblia, conhecido por sua fidelidade inabalável e por suas profecias que atravessaram séculos. Ele viveu em uma época de grande instabilidade política e espiritual nos reinos de Israel e Judá, onde ameaças externas e crises internas ameaçavam a sobrevivência do povo escolhido de Deus. Durante esse período turbulento, Deus levantou Isaías como um profeta para advertir o povo e os líderes sobre as consequências de sua desobediência e falta de confiança no Senhor. Isaías, no entanto, não foi apenas um mensageiro de julgamento e condenação. Ele trouxe uma mensagem equilibrada, onde, ao lado das advertências divinas, sempre havia espaço para esperança. Ele acreditava profundamente na capacidade de arrependimento do povo e na promessa de redenção, caso eles voltassem a seguir o caminho correto. Sua missão não era apenas política ou social, mas profundamente espiritual, direcionada a reconectar o povo com Deus. Desde o início de seu ministério, Isaías sabia que estava lidando com uma nação em crise. Governantes como o rei Acais, por exemplo, preferiam buscar alianças políticas com potências pagãs, como a Síria, em vez de confiar no poder e na proteção de Deus. Essa escolha representava mais do que uma decisão diplomática, era um reflexo de uma crise espiritual. Ao buscar ajuda fora de Deus, os líderes de Judá abriram caminho para a idolatria, a corrupção moral e, eventualmente, para a destruição do reino. O contexto de Judá e o chamado de Isaías. Isaías foi chamado para profetizar durante um dos períodos mais críticos da história de Judá. Os reinos ao redor, como Israel e Síria, formavam alianças e ameaçavam invadir Judá. O próprio rei Acais, temendo por sua segurança e a estabilidade do reino, preferiu buscar uma aliança com a poderosa Síria, que na época era uma das maiores potências militares do mundo. No entanto, essa decisão teria consequências devastadoras para o reino de Judá, tanto espiritualmente quanto politicamente. Foi nesse contexto que Deus chamou Isaías para ser seu porta-voz, alertando o povo e seus governantes sobre os perigos de confiar em alianças humanas em vez de colocar sua fé no Senhor. Em Isaías, capítulo 7, versículo 9, o profeta fala diretamente a Acais, dizendo: "Se não o credes, certamente não subsistireis." A mensagem era clara: a segurança de Judá não estava nas forças militares ou em alianças políticas, mas na confiança em Deus. Isaías trouxe uma advertência sobre a vulnerabilidade que o reino enfrentaria se continuassem a ignorar os caminhos de Deus. Ele profetizou que a aliança com a Síria, que parecia uma solução estratégica a curto prazo, acabaria se voltando contra Judá, levando o reino a uma situação ainda pior. De fato, isso aconteceu, e a dependência de Judá em relação à Síria se transformou em submissão e opressão, trazendo tributos e idolatria ao coração do reino. O ato profético de Isaías, andar nu e descalço. Um dos momentos mais extraordinários da vida de Isaías foi quando Deus o instruiu a realizar um ato profético radical. Em Isaías, capítulo 20, versículos 2 a 4, lemos que Deus ordenou a Isaías que andasse nu e descalço por 3 anos. Esse ato inusitado serviu como um sinal profético para Judá e as nações vizinhas, especialmente o Egito e a Etiópia, que também confiavam em alianças políticas com a Síria para sua segurança. O ato de Isaías foi um sinal da vulnerabilidade e da futura humilhação que essas nações enfrentariam. Assim como Isaías estava exposto, nu e descalço, o Egito e a Etiópia seriam levados em cativeiro, despojados de sua força e orgulho, como resultado de sua confiança em suas próprias forças e em alianças humanas. Esse ato simbólico foi uma demonstração pública e dramática da mensagem de Deus, alertando não apenas Judá, mas também as outras nações sobre os perigos de se afastarem do Senhor. Esse evento é uma chamada à reflexão. Se no tempo de Isaías, nações poderosas como o Egito e a Etiópia poderiam ser levadas ao cativeiro e humilhadas, quanto mais devemos nós, hoje, confiar em Deus em vez de buscar soluções temporárias para problemas espirituais? O ato de Isaías era chocante para sua época, mas o impacto duradouro dessa mensagem é relevante até hoje. Ele nos lembra de que, sem Deus, toda força e segurança são ilusórias. Apesar das duras advertências de Isaías, sua mensagem era sempre acompanhada de esperança. Em Isaías, capítulo 7, versículo 14,
encontramos uma das mais poderosas profecias messiânicas de toda a Bíblia. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Essa profecia anunciava a vinda de um Salvador, um Redentor que traria a paz e a justiça de volta ao povo de Deus. Emanuel, que significa Deus conosco, é um lembrete de que Deus nunca abandona seu povo. Mesmo em meio às crises, destruição e afastamento espiritual, havia a promessa de que Deus estava presente, e que a salvação viria por meio de um Messias. Para os cristãos, essa profecia é cumprida na vinda de Jesus Cristo, e continua a ser um dos pilares fundamentais da fé cristã. A mensagem de Isaías era clara: embora o julgamento fosse inevitável por causa dos pecados e da desobediência do povo, Deus ainda estava trabalhando para trazer redenção. A esperança de um futuro de paz e restauração nunca estava distante, e essa visão de Isaías ainda inspira crentes em todo o mundo. Sua vida e suas palavras nos convidam a refletir sobre onde colocamos nossa confiança e como podemos voltar ao caminho de Deus, sabendo que, assim como no tempo de Isaías, Ele está sempre presente. A vida de Isaías foi marcada por sua total obediência a Deus, mesmo quando isso exigiu sacrifícios pessoais extremos. Seu chamado para andar nu e descalço por 3 anos foi um símbolo poderoso de sua submissão total à vontade divina. Ele nos mostra que, como servos de Deus, devemos estar dispostos a seguir seus comandos, mesmo que isso signifique enfrentar o ridículo, a oposição ou o desconforto. Isaías não era apenas um profeta de julgamento, mas também um profeta de redenção. Sua visão da vinda de Emanuel trouxe esperança em um momento de grande escuridão, e essa esperança ainda ressoa hoje. Assim como Isaías alertou Judá sobre os perigos de confiar em alianças humanas e soluções temporárias, ele nos lembra que nossa verdadeira segurança está em confiar plenamente no Senhor. Ao olharmos para a vida de Isaías, somos desafiados a refletir sobre nossa própria caminhada de fé. Estamos dispostos a obedecer a Deus, mesmo que isso exija sacrifícios? Estamos prontos para confiar nele em vez de buscar soluções rápidas e fáceis para nossos problemas? A história de Isaías nos mostra que, embora o caminho da obediência possa ser difícil, ele é o único caminho que leva à verdadeira paz e segurança. Essa introdução apresenta de forma consistente os principais aspectos da vida e do ministério de Isaías, conectando seu contexto histórico com uma mensagem atemporal de confiança e obediência a Deus. A história de Isaías é uma das mais profundas e impactantes da Bíblia. Seu ministério ocorreu durante um período tumultuado nos reinos de Judá e Israel, quando as ameaças externas, como o crescente poder da Assíria, e as crises internas, como a corrupção espiritual e política, colocavam o povo de Deus em constante risco. Isaías foi chamado por Deus para ser um profeta em meio a esse caos, e suas palavras e ações não apenas marcaram profundamente sua época, mas continuam a ecoar até hoje, sendo fonte de reflexão, aprendizado e esperança para milhões de pessoas ao redor do mundo. Isaías não era um profeta qualquer. Sua missão foi marcada por mensagens poderosas de julgamento, mas também de redenção, uma combinação que caracteriza grande parte do livro bíblico que leva seu nome. A história de Isaías é especialmente conhecida por momentos de intensa obediência e sacrifício. Um dos mais impressionantes desses momentos foi quando Deus ordenou a Isaías que andasse nu e descalço por 3 anos como um sinal profético. Essa ação inusitada simbolizava a futura humilhação e derrota das nações de Egito e Etiópia, que confiavam em alianças terrenas para sua proteção. No entanto, o ministério de Isaías vai muito além desse ato simbólico. Ele não foi apenas um profeta de julgamento, mas também um profeta de esperança. Suas profecias sobre a vinda de um Messias, o Emanuel, que significa Deus conosco, trouxeram esperança em meio às trevas espirituais. Isaías, ao longo de seu ministério, revelou que, embora o julgamento de Deus fosse iminente para aqueles que se afastavam de seus caminhos, ele estava sempre pronto para oferecer redenção e salvação àqueles que se arrependessem. Este equilíbrio entre advertência e esperança é uma das marcas mais profundas do legado de Isaías, tanto para sua época quanto para os dias atuais. Para entender o ministério de Isaías, é necessário compreender o contexto político e espiritual em que ele atuou. Os reinos de Israel e Judá estavam em constante tensão, enfrentando desafios externos de potências estrangeiras, como a Síria, e desafios internos, como a idolatria e a corrupção espiritual. A liderança dos reis de Judá, em especial, muitas vezes optava por confiar em alianças políticas e soluções temporárias em vez de colocar sua fé em Deus.
Um exemplo claro disso foi o reinado do rei Acais, que, temendo uma invasão de Israel e Síria, escolheu buscar proteção da Síria, uma das potências militares mais fortes da época. Em vez de confiar no Senhor, Acais optou por confiar em uma nação pagã, o que trouxe consequências desastrosas para Judá. Acais, como muitos líderes de sua época, acreditava que alianças políticas e força militar seriam a solução para os problemas do reino. No entanto, Isaías foi enviado por Deus para advertir que essas soluções terrenas não apenas eram temporárias, mas também traiçoeiras. Isaías, capítulo 7, versículo 9, contém uma das advertências de Deus ao rei Acais: se não o credes, certamente não subsistireis. Esse versículo resume a mensagem central do profeta. A segurança e a prosperidade de Judá dependiam de sua fé e obediência a Deus, e não de alianças humanas. Acais ignorou a advertência de Isaías, e sua aliança com a Síria acabou levando Judá a um estado de submissão e idolatria, enfraquecendo espiritualmente o reino. Entre os atos mais memoráveis e dramáticos do ministério de Isaías, destaca-se a ordem de Deus para que o profeta andasse nu e descalço por 3 anos, Isaías, capítulo 20, versículos 2 a 4. Esse gesto incomum servia como um poderoso sinal profético para Judá e para as nações vizinhas, como o Egito e a Etiópia. O ato de Isaías representava a futura humilhação e cativeiro que essas nações enfrentariam nas mãos da Assíria. Assim como Isaías estava exposto, sem proteção ou dignidade, essas nações também seriam despojadas de sua segurança e levadas ao cativeiro, vulneráveis e derrotadas. Esse ato de Isaías não foi apenas uma mensagem visual, mas uma declaração profética que desafiava a confiança das nações em alianças políticas e poder militar. Ele simbolizava a fragilidade das soluções humanas quando comparadas à soberania de Deus. O Egito, por exemplo, era considerado uma potência militar e uma aliada valiosa para muitas nações, mas Isaías estava dizendo que nem mesmo o Egito seria capaz de resistir ao julgamento de Deus. A mensagem de Isaías, ao andar nu e descalço, ecoa até os dias de hoje. Nossa verdadeira segurança não está em nossos recursos, alianças ou estratégias humanas, mas em Deus. Ele nos desafia a refletir sobre onde temos colocado nossa confiança. Assim como o povo de Judá e as nações vizinhas confiavam em forças externas e temporárias, muitas vezes também buscamos segurança em soluções terrenas que não podem nos proteger verdadeiramente. Apesar de seu ministério ser marcado por advertências sobre o julgamento iminente, Isaías também trouxe mensagens poderosas de esperança. Uma de suas profecias mais conhecidas é a do nascimento de Emanuel, Deus conosco, Isaías, capítulo 7, versículo 14. Essa profecia anunciava a vinda de um Salvador que traria redenção ao povo de Deus, oferecendo-lhes paz e segurança eternas. Para os cristãos, essa profecia se cumpre no nascimento de Jesus Cristo, o Messias prometido. A mensagem de Isaías era clara: embora o julgamento fosse necessário devido ao pecado e à rebelião do povo, Deus ainda estava presente e trabalhando para trazer redenção. Emanuel, Deus conosco, simboliza a presença contínua de Deus em meio às dificuldades e crises. Ele nunca abandonaria seu povo, mesmo quando parecia que tudo estava perdido. Essa profecia é um dos pilares do cristianismo e continua a oferecer esperança e conforto aos crentes em todo o mundo. Isaías também previu um futuro de justiça e paz, onde um governante divino traria redenção ao mundo. Em Isaías, capítulo 9, versículo 6, encontramos outra das profecias messiânicas mais conhecidas. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa visão de um futuro de paz e justiça continua a inspirar e confortar os crentes até os dias de hoje. De acordo com a tradição judaica e textos apócrifos, Isaías encontrou um fim trágico. Durante o reinado do rei Manassés, que promoveu a idolatria e perseguiu os profetas, Isaías foi martirizado, cerrado ao meio por sua fidelidade inabalável a Deus. Mesmo diante de perseguição, Isaías continuou a proclamar a verdade divina, sabendo que isso colocava sua vida em risco. Sua morte, embora terrível, serve como um testemunho de sua dedicação a Deus até o fim. O legado de Isaías vai muito além de sua morte. Suas profecias e mensagens continuam a ser uma fonte de inspiração e reflexão para crentes de várias tradições religiosas. Ele foi um exemplo vivo de obediência, perseverança e coragem, mesmo em face da oposição feroz.
Isaías nos ensina que, independentemente das circunstâncias, a fidelidade a Deus é o que realmente importa. Seu ministério é um lembrete de que, mesmo em tempos de grande adversidade, Deus está presente e trabalhando para trazer redenção e justiça. As palavras de Isaías continuam a ressoar em nossos dias. Vivemos em um mundo onde a confiança em soluções terrenas, como alianças políticas, poder militar e recursos materiais, é uma tentação constante. Isaías nos lembra que essas soluções são temporárias e, em última análise, frágeis. A verdadeira segurança e paz vem de confiar em Deus e seguir seus caminhos. O legado de Isaías continua a ser relevante, especialmente nos dias de hoje, quando muitas vezes somos tentados a buscar segurança em soluções terrenas, em vez de confiar em Deus. Sua vida nos desafia a refletir sobre onde temos colocado nossa confiança. Assim como Judá confiou em alianças políticas e foi derrotada, muitas vezes colocamos nossa confiança em coisas temporárias, como riquezas, status ou poder, ao invés de nos voltarmos para o Senhor. Isaías também nos lembra que, mesmo em tempos de grande adversidade, há sempre esperança. Ele anunciou a vinda de Emanuel, o Messias que traria redenção e paz ao mundo. Essa promessa ainda ressoa hoje, oferecendo conforto e esperança para todos os que enfrentam crises e dificuldades. A mensagem de Isaías é clara: Deus nunca nos abandona, e a redenção está sempre ao nosso alcance, se apenas colocarmos nossa fé nele. Sua vida e suas profecias nos desafiam a viver de acordo com os princípios divinos, buscando justiça, paz e obediência a Deus. Em um mundo onde muitos confiam em soluções rápidas e temporárias, Isaías nos lembra que a verdadeira segurança só pode ser encontrada em uma relação profunda e genuína com o Senhor. Sua história é um convite para que todos nós reflitamos sobre nossa própria fé e caminhemos com Deus, independentemente das circunstâncias. Se você se sente inspirado pela história de Isaías, inscreva-se no canal e acompanhe nossos vídeos sobre as poderosas histórias dos profetas da Bíblia. Explore mais sobre a vida e o legado de Isaías e descubra como suas mensagens podem impactar e transformar sua vida hoje.